Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Mais uma quarta-feira chegou e com ela mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Que nessa nova noite de quarta-feira, nessa nova aula, eu e você possamos mais uma vez pegar a nossa Bíblia, o nosso caderno, a nossa caneta, para juntos continuar aprendendo através da palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Tenha uma boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. A invenção das lentes foi de grande valia para a humanidade. As lentes, quando eu falo, não é apenas os óculos, né? As chamadas lentes corretivas, né? Que é um avanço, é uma bênção para a humanidade você ter a sua visão corrigida, já que de outra maneira não teria como, né? Então as lentes foram uma bênção, foram uma grande invenção. E como eu falei, não é só a invenção do óculos, né? Por exemplo, o microscópio é a base de lentes, o telescópio para enxergar longe também é a base de lentes. Isso deu à humanidade uma possibilidade tanto de melhorar a vida de muitas pessoas, né? A saúde visual de muitas pessoas, como deu também à humanidade a possibilidade de enxergar o macro-universo, o universo, né? As estrelas, o cosmos, chamado de macro, grande, né? Como deu também a possibilidade da humanidade enxergar o micro-universo, o universo dos vírus, das bactérias, das pequenas coisas que nós sequer enxergamos a olho nu, como se diz. Mas a descoberta das lentes proporcionou tudo isso. Proporcionou você ter sua visão corrigida através de óculos, lentes de contato e enxergar o macro-universo e o micro-universo. No entanto, tem algo que os homens não conseguem inventar para corrigir o olhar, para corrigir a visão. É um aparelho, uma lente que consiga corrigir a visão espiritual. Corrigir a visão da alma, do espírito. O homem não tem nada que possa fazer para corrigir o olhar, a visão espiritual da humanidade. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, não haveria sequer nenhuma solução. Mas, graças a Deus, que Deus proporcionou um meio de nós termos a nossa visão espiritual corrigida. Porque do mesmo modo que há pessoas cegas fisicamente, com problemas no seu olho, na sua córnea, na sua íris, fisicamente, há milhões e milhões, e a maioria, para ser sincero, absoluta de pessoas cegas espiritualmente. Que a Bíblia chama de pessoas que andam nas trevas, na escuridão, que não enxergam, são cegas espirituais. Aí você pode me perguntar assim, o que foi que Deus inventou para curarmos a cegueira espiritual? Olha, Deus nos deu a sua palavra, Jesus Cristo, o Espírito Santo, para corrigir a nossa visão espiritual. Porque a nossa aula de hoje, eu chamo essa aula de um olhar ao coração. É o título dessa aula de hoje, um olhar ao coração. Porque se formos observar, como nós iremos agora, a aula de hoje, ela tem tudo a ver com visão espiritual, com enxergar o coração das pessoas. E nessa aula de hoje eu queria mostrar para vocês três olhares que nos ensinam muitas coisas aqui no Evangelho de Marcos. Por isso que eu dei o título, Um Olhar ao Coração. Três olhares que vão nos ensinar lições preciosas aqui no Evangelho de Marcos. Aí você vai me perguntar, que olhar é esse? Marcos capítulo 3, de 1 a 6, diz o seguinte. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio.
Olhando-os em derredor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Olhar para Jesus Cristo é a única maneira de curar a visão espiritual. Olhar para Jesus Cristo é a única maneira de curar a visão espiritual. Eu quero dizer logo de início aqui que todos nós nascemos míopes espiritualmente. Todos nós. Todos nós nascemos com o veneno da serpente nas nossas veias. E aquele veneno da serpente lá no Éden, quando Adão e Eva caiu, e que passou para toda a raça, toda a genética humana, o efeito daquele veneno, todos os homens nascem pecadores, toda a humanidade já nasce pecadora, como diz o Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Consequentemente, nós nascemos com vários problemas, devido àquele veneno da serpente lá no Éden. E o principal problema que nós nascemos é que nós nascemos cegos espiritualmente. Eu falei míopes, mas na verdade é cegos espiritualmente. Nós nascemos mortos espiritualmente no pecado. E por nascermos mortos no pecado, cegos espiritualmente, nós não enxergamos o que de fato nós deveríamos enxergar. Nessa passagem aqui de Marcos capítulo 3, nós encontramos Jesus entrando numa sinagoga. O versículo começa assim: de novo entrou Jesus na sinagoga, porque era costume de Jesus ir na sinagoga. Ele era uma pessoa que frequentava religiosamente a sinagoga, como hoje seria a igreja. Ele frequentava religiosamente a sinagoga. E a sinagoga judaica, eles se reuniam no sábado. Por isso que eu falei na pregação passada que quem quer ser judeu, quem não quer ser cristão, pode se reunir no sábado, como os judeus fazem até hoje. Mas o cristianismo não. Porque Jesus ia na sinagoga no sábado por causa da religião judaica, para cumprir a lei judaica. Mas depois da sua ressurreição, os discípulos vão se reunir no domingo, no primeiro dia da semana. Então há uma mudança. É uma mudança proporcionada pela própria Bíblia, pela própria palavra de Deus, pelo próprio Deus. Aliás, já mostrei até em outras pregações que Jesus sempre aparecia aos discípulos no primeiro dia da semana. É uma tese que tem levantado aí muito bem fundamentada de que Jesus só aparecia aos discípulos depois da sua ressurreição no primeiro dia da semana, no domingo. Por isso que o domingo passou a se chamar Dia do Senhor. Mas enquanto ele estava na terra, ele ia no sábado nas sinagogas. E ele foi no sábado na sinagoga. E estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. Então tinha um homem que nasceu com paralisia infantil, que foi uma doença erradicada do Brasil há algumas décadas atrás, né? Eu, quando era criança, me lembro da campanha de vacinação que houve no Brasil, no tempo do governo do Emílio Garrastazu Médici, de erradicação da paralisia infantil. De fato, foi erradicada a paralisia infantil no Brasil, através das vacinas. Mas esse homem tinha uma paralisia infantil no braço, ele nasceu paralítico. A mão ressequida significa literalmente mirrada, aquela mãozinha fina, como se tivesse um braço normal e outro fininho. Ele era um deficiente físico. E estavam, olha o versículo 2, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado a fim de o acusarem. Bom, você viu que o primeiro versículo descreve Jesus, o que ele está fazendo, e um homem necessitado. Então nós temos Deus de um lado, Deus Filho, Deus Jesus Cristo, e um ser humano, um filho de Deus, uma criatura de Deus necessitada. Mas no versículo 2, a ênfase não é nem em Jesus e nem no homem. Jesus e o homem são o centro. Mas a ênfase é nas pessoas que estão observando Jesus, que no caso aqui são fariseus e herodianos, nós vamos ver aqui na frente também. E dentre essas pessoas que observavam Jesus, estavam observando para ver se ele faria algum milagre, alguma cura no dia de sábado.
E aqui está o primeiro olhar nestas 3 lições que vamos tirar dessa passagem hoje, que eu chamo de o olhar da carne. O olhar da carne é um olhar maligno. Ele não consegue ver a bondade, mas ele tem assim uma visão muito boa para enxergar maldade e para fazer maldade. É o olhar da carne. É o olhar da pessoa que não se preocupa com o bem-estar de alguém necessitado e se preocupa muito mais com a doutrina legalista humana inventada pelos homens. Para eles, a doutrina legalista é mais importante do que o bem-estar dos homens. Eu falei na pregação passada que a partir daqui nós vamos repetir várias vezes, vamos falar várias vezes desse embate de Jesus com aquelas pessoas acerca da doutrina do sábado. O sábado vai ser um dos 2 motivos que vai fazer com que eles persigam Jesus até matar Jesus naquela cruz. Olha o que uma doutrina legalista, o que um conceito humano, o que um preceito humano é capaz de fazer. A cegueira pela doutrina legalista fez com que essas pessoas matassem o próprio Jesus Cristo. Hoje em dia, pessoas com esse mesmo olhar estão por aí, na televisão, nos rádios, como eu falei na pregação passada. Há várias seitas hoje, chamadas sabatistas, que defendem essa doutrina do sábado a unhas e dentes, como se fosse a coisa mais importante da vida cristã. Ainda se dizem cristãos ainda por cima, que não enxergam espiritualmente. São pessoas cegas, que só têm o olhar da carne, que não conseguem olhar pelo Espírito. Que acompanha Jesus no sábado, num culto, mas não consegue enxergar a graça de Cristo, a misericórdia. Como ele falou na pregação passada, se vocês entendessem que significa misericórdia quero e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes. Eles não conseguem enxergar o olhar da graça. Eles não vivem pela graça, eles não conhecem a graça de Deus, portanto eles não conseguem enxergar as situações da vida pelo olhar da graça de Deus. Não. Por quê? Porque o olhar deles é o olhar da carne. Se alguém perguntasse para nós, mas Jesus foi no sábado na sinagoga. É claro, os judeus se reúnem no sábado. Aqui não tinha começado o cristianismo. O cristianismo começa oficialmente depois da cruz. Depois que o Espírito Santo é derramado. Começa a época da igreja, a era da igreja, a era da graça. Como alguns teólogos falam. Aqui nós estamos numa cultura judaica, numa reunião judaica. Se você quer ser judeu, não tem problema nenhum. Pode defender o sábado, porque o sábado é o dia que os judeus se reúnem. Agora, se você se diz cristão, se você diz que sua religião é cristã, que você é seguidor de Jesus Cristo, você não pode cometer esse erro, porque isso aqui é erro de fariseu. Isso aqui é doutrina de fariseu, doutrina de morte. Doutrina que surgiu pelo olhar da carne e não pelo olhar do Espírito. Só para você entender o que eu quero dizer, quando eu digo que Jesus foi no sábado porque era o dia da reunião judaica, e não o dia da reunião cristã, eu vou mostrar para você com bem calma. Preste bem atenção. Se você abrir no Evangelho de João, por exemplo, Evangelho de João. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Versículo 1. No primeiro dia da semana, que dia é esse? Domingo. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Ou seja, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Esses teólogos que defendem que Jesus sempre aparecia no primeiro dia da semana, até para mostrar para os judeus, ou para os cristãos, desculpe, que era um novo dia, o dia do Senhor, uma nova época, o dia da nova aliança. Ele aparecia justamente para que eles entendessem que esse dia seria um novo dia na vida deles. Já não seria mais o sábado, e sim o domingo, o dia do Senhor. Por isso que ele ressuscitou no primeiro dia da semana, e tudo que ele fazia, os evangelhos são bem claros, aponta para o primeiro dia da semana. Muito bem, ele ressuscita no primeiro dia da semana.
Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, e João faz ênfase, o primeiro dia da semana. Então, João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Jesus aparece aos discípulos, né? As portas estavam trancadas, ele aparece, paz seja convosco. Para inculcar nos apóstolos que a nova era que ele tinha inaugurado, a nova aliança do seu sangue que ele tinha inaugurado, o novo vinho que nós falamos nas pregações passadas, o novo vinho que não podia caber em odres velho, não podia caber dentro do judaísmo. O cristianismo não era o segmento do judaísmo, o cristianismo não era uma seita do judaísmo, o cristianismo era uma nova revelação, a revelação completa de Jesus Cristo. Ele aparece no primeiro dia da semana. Vá para o versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele, no meio, e disse, paz seja convosco. Que dia era? Domingo, primeiro dia da semana. Eu não vou mostrar todas as passagens por causa do tempo, mas você pode olhar depois nas passagens que Jesus aparece no Evangelho de Mateus, de Marcos, de João. Quando ele aparece depois de ressurreto, depois que ele ressuscita, você vai ver que ele sempre aparece no primeiro dia da semana. Daí, alguns teólogos afirmar que ele sempre apareceu no primeiro dia da semana. Embora nós saibamos que ele passou 40 dias aparecendo. Os registros bíblicos, os registros bíblicos apontam para o primeiro dia da semana. Muito bem. Os apóstolos entenderam isso, tanto é que escreveram. Aparecia no primeiro dia da semana. Aí você vai no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Versículo 7. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Já fazia aqui uns 30, 40 anos da ressurreição de Jesus Cristo. 35 anos, mais ou menos, da ressurreição de Jesus Cristo. Atos 20, 7. Aqui nós temos um culto tipicamente cristão. Não é um culto judaico, não é um culto de judeus messiânicos, não. É um culto cristão, totalmente cristão, tipicamente cristão, e ninguém pode duvidar disso. É só você ler Atos 20, do 7 ao 12, que você vai ver isso. Como é que começa o texto? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Está aqui um culto cristão. Com os apóstolos, convertidos a Jesus Cristo, no caso aqui o apóstolo Paulo, com pregação, com louvor, com a ceia do Senhor, que é o partir o pão, com a comunhão dos crentes em Cristo Jesus, e Paulo prega, aquele episódio em que o rapaz cai da janela e Paulo ajuda. Então nós temos aqui um típico culto cristão. Que dia que ele se reunia? Primeiro dia da semana. O olhar carnal não consegue enxergar isso aqui. O olhar carnal enxerga, será que vai fazer alguma coisa no sábado? Será que não vai fazer alguma coisa no sábado? Será que vai cultuar no sábado? Será que vai cultuar no domingo? É assim que o olhar carnal enxerga, como aqueles fariseus também enxergavam. Mas aqui, um culto cristão realizado no primeiro dia da semana, e está na Bíblia de todo mundo. Está na Bíblia nossa, está na Bíblia dessas pessoas que pregam o sabatismo, a defesa do sábado. Muito bem. Você pode observar que os cristãos passaram então a observar o primeiro dia da semana como o dia de adorar ao Senhor. Ficou como sendo o primeiro dia da semana, o dia de adorar ao Senhor. Eu queria mostrar mais uma outra passagem para vocês, em que mostra eles se reunindo no primeiro dia da semana. Vá para 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Ele escreve essa carta de Éfeso. E quando ele escreve essa carta aos Coríntios, ele exorta aos irmãos a fazer uma coleta, que eram as ofertas, para ajudar os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. 1 Coríntios 16 diz assim:
Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, que dia é esse? Domingo. Cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Veja bem, não era só a igreja de Corinto, porque as igrejas eram nas casas, não tinha templo naquele tempo, não havia templos de igreja, catedrais, não havia, os irmãos se reuniam nas casas. Então havia várias igrejas em várias casas, as chamadas oiconias, né? Oikonos. Então várias casas com várias igrejas. Os irmãos se reuniam no primeiro dia da semana. E Paulo escreveu para todas essas igrejas, inclusive as igrejas da Galácia, como ele fala aqui, façam como ordenei as igrejas da Galácia, de toda uma região, não era uma igreja só, eram várias igrejas de toda a região, como se fosse o Vale do Paraíba todo. Juntem, levem suas ofertas, no dia que eles se reuniam para o culto. Que dia era esse? Primeiro dia da semana, no domingo. Está aqui na Bíblia, claro. Mas o olhar carnal não enxerga isso. O olhar carnal é legalista. Ele bota mais fé na doutrina que os homens inventam do que na revelação da palavra de Deus. O olhar legalista condena o próprio Deus por fazer uma coisa no sábado, porque eles criaram e inventaram doutrinas para o sábado que o próprio Deus nem cumpriu, nem sancionou, nem ensinou e até quebrou essas leis que esses homens inventaram. E por isso foi morto. E por isso foi condenado. Por causa do olhar carnal que não enxerga a graça e a misericórdia. Só a heresia doutrinária inventada pelo homem. Aqui, 1 Coríntios 16, de 1 a 4. Mas só para encerrar, eu poderia mostrar mais, mas por causa do tempo. Vamos para Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. E também é o que nós chamamos da última revelação de Deus. É o livro da esperança. É o livro que mostra o futuro glorioso para a igreja de Deus e para os seguidores de Cristo. É o livro que mostra a vitória de Jesus Cristo contra Satanás. É o livro que mostra a vitória de Cristo e da sua igreja contra Satanás e o mundo. É o livro da esperança. O livro foi escrito quase no ano 100 da era cristã, no primeiro século da era cristã, pelo apóstolo João, o único que estava vivo até então. Então, nós podemos colocar o livro quase 60 anos depois da morte de Jesus Cristo. Essas visões João recebeu mais de 60 anos depois da morte de Jesus Cristo. 62, 63 anos após a morte de Cristo. E quando ele vai escrever o Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, olha o que ele diz. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Que dia Deus escolheu para dar a revelação do Apocalipse ao apóstolo João? A Bíblia fala que foi no dia do Senhor. Que dia é esse? Domingo. Porque a palavra aqui no dia do Senhor na língua grega é a palavra Kyriaki. Kyriaki na língua grega é dia do Senhor. Até hoje é assim na Grécia. Kyriaki é o dia do Senhor. Que dia é esse? O primeiro dia da semana. Ou seja, os cristãos na época de João se reuniam no Kyriaki, no primeiro dia da semana, e já chamava esse primeiro dia da semana de dia do Senhor. Nem chamava mais primeiro dia da semana, não, mudou o nome, não chamava mais de primeiro dia da semana. E que dia, como é que eles passaram a chamar o primeiro dia da semana? Dia do Senhor. É como nós em português, nós não chamamos primeiro dia da semana, primeiro dia, nós não chamamos primeira-feira, nós chamamos domingo. Por quê? Porque no português, domingo vem de Dominus Dei. O que significa Dominus Dei em latim? Dia do Senhor. A mesma coisa que em grego, Kyriaki, dia do Senhor. Os latinos passaram a chamar de Dominus Dei, dia do Senhor, e os gregos, os orientais, continuaram chamando de Kyriaki,
dia do Senhor. Mas toda a comunidade cristã, tanto do Ocidente, que falava latim, Dominus Dei, domingo, de onde vem a palavra portuguesa domingo, como os cristãos do Oriente, que falavam Kyriaki, como fala até hoje, todos passaram a se reunir no dia do Senhor. Que dia era? Primeiro dia da semana. Como nós brasileiros também nos reunimos no primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo, dia do Senhor. Voltando para Marcos capítulo 3. Primeira visão, primeiro olhar que eu quero chamar a atenção é o olhar da carne. O olhar da carne é um olhar legalista. É o olhar que valoriza o homem mais do que a Deus. É o olhar que valoriza doutrinas estéreis, doutrinas e invenções de homens mais do que a graça de Cristo. Jesus olha para aquele homem com a mão ressequida e chama ele para frente, o meio. Os olhares carnais olham para Jesus, olham para aquele homem, nem tem apreço por Jesus e nem tem misericórdia do coitado do homem. O olhar da carne já olha com um olhar maligno. Será que vai fazer um milagre no sábado? Mas trabalhar no sábado é errado. É pecado trabalhar no sábado. Um médico trabalhando no sábado, um curador trabalhando no sábado, Deus trabalhando no sábado. Isso é um absurdo. É o olhar da carne. É o olhar pecaminoso. Isso me leva a um segundo olhar. O olhar do amor de Deus. Jesus, graciosamente, no versículo 3, chama o homem para o meio. Disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é correto, é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Jesus graciosamente está tentando fazer com que aquelas pessoas tenham o olhar que ele tem, que Jesus tem. O olhar do amor de Deus. Vocês estão aí olhando para ver se eu faço um milagre no sábado para poder me acusar de quebrar o sábado. Porque segundo eles, um médico não poderia trabalhar no sábado, a não ser que andasse no máximo 1.000 quilômetros. Se tivesse 1 quilômetro em 1 metro, 1.000 quilômetros não, 1 quilômetro. 1 quilômetro em 1 metro, já o médico já não podia ir. Mas eles, se tivesse uma ovelha que caísse num poço em alguma coisa, eles iam tirar. Por isso Jesus vai perguntar: qual que vale mais, um homem ou uma ovelha? Mas o olhar carnal, legalista, eles não conseguem enxergar sequer os valores corretos. Nem uma hierarquia de valor, que existe uma hierarquia de valor em todo o universo, o olhar carnal não consegue enxergar. Então Jesus pergunta: e aí, é certo ou é errado? Eles ficam em silêncio porque eles acreditam que é errado. Eles creem piamente que é errado trabalhar no sábado, porque nesse caso aqui seria um trabalho, seria um milagre. Embora fosse um milagre, mas era considerado um trabalho. Mas eles acreditam que é errado. Eles não conseguem ver a necessidade daquele homem, nem a bênção, nem a graça de Deus. Porque eles não têm a visão, o olhar do amor de Deus que Deus tem. Eles ficam presos nas suas invenções humanas. Então quando Cristo pergunta: é certo ou é errado? Se eles fossem falar, eles falavam: é errado. Eles ficam em silêncio, porque nesse caso aqui é aquele silêncio que condena. É o silêncio que condena eles mesmos. É errado. Aí Jesus curaria o homem. Aí as pessoas dizem: mas como que é errado? Uma bênção desse tamanho, um milagre desse tamanho. Esse homem agora, coitado, é um homem recuperado. E nessa cultura, uma pessoa com esse problema era considerada uma pessoa amaldiçoada. Havia várias coisas na cultura do Oriente que até recentemente ainda existia, viu? Agora mudou muito. Israel mudou totalmente. Mas naquelas nações orientais ainda agrícolas, essas coisas acontecem até hoje. Por exemplo, uma pessoa que nasce com defeito físico, uma pessoa que nasce cega, é vista como pessoas que estão debaixo da ira de Deus, pessoas amaldiçoadas pelo próprio Deus. Você vai lembrar daquele episódio que Jesus passa e tem um homem cego. E os apóstolos perguntam logo para ele: quem pecou, ele ou os pais dele para nascer desse jeito? Por quê? Porque já ligava a deficiência física, o defeito físico, a castigo de Deus, a pecado de Deus, ou a pecado do homem, e Deus castigando essa pessoa.
Até hoje, como eu falei, por exemplo, isso aqui acontece ainda nos países do Oriente. Uma pessoa, por exemplo, que é viúva. Essa pessoa que fica viúva, por exemplo, se ficar viúvo novo, por exemplo, homem ou mulher que ficar viúvo, e as pessoas já olham para ele de olhar torcido. Porque na cabeça deles, ele é uma pessoa que foi castigada por Deus. Quando a mulher dele morreu, foi como se fosse um castigo de Deus para ele. E um viúvo, né, no Oriente, para casar uma segunda vez, tem dificuldade. Tem até alguns filmes interessantes sobre isso, que mostram essa questão da cultura do Oriente. Se por acaso o cara ficar vivo 2 vezes, aí, meu compadre, aí que vai ser difícil casar de novo, porque as pessoas acham que ele está com alguma maldição. Então isso até hoje existe no Oriente. Ok, esse homem era visto assim. Não era fácil arranjar trabalho, não era bem visto, não era fácil casar. Tinha toda uma série de preconceitos com essas pessoas. E Jesus chama ele para o meio e pergunta, é correto fazer o bem ou fazer o mal? Mas esses olhares carnais, esse olhar que não tem amor de Deus, nem consegue enxergar a graça de Deus, nem consegue enxergar a necessidade do homem. Porque diz o texto que Jesus, no versículo 5, ele diz, estende a mão. Ele estendeu a mão. E a mão lhe foi restaurada. Aí você podia dizer, puxa vida, podia enxergar agora, né? Podia ter esse olhar que Cristo tem, o olhar de amor de Deus. Cristo olha a necessidade, o sofrimento, tudo isso que eu falei, né? Que esse homem, todos esses preconceitos que aquele homem tem. Jesus faz o bem, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus dá nova vida, nova esperança, vitória na vida desse homem. E você esperando que todos pudessem ter essa visão do amor de Deus, e o que acontece? Acontece a terceira e última visão que eu quero colocar nessa aula. O terceiro olhar. É o olhar da justiça de Deus. Veja, eles olham para Jesus. Será que vai fazer alguma coisa no sábado? Olhar carnal. Jesus olha para o homem sofrendo e chama esse homem e cura e restaura. O olhar do amor de Deus. Agora só resta um terceiro e último olhar. Versículo 5. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, estendeu a mão e lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo como os herodianos contra Jesus, contra ele, em como lhe tirariam a vida. Olha o que o olhar da carne é capaz de fazer por uma doutrina estúpida, me desculpe dizer essa palavra, uma doutrina louca, uma invenção do homem, uma mentira, o que uma doutrina errada é capaz de fazer. Eles saíram de lá para matar Jesus, porque fez um milagre no sábado. Não enxerga o amor de Deus, não enxerga a necessidade do homem, não tem nada, não tem misericórdia, não tem nada. A doutrina tomou tanto conta da mente deles, cauterizou tanto a mente, cegou tanto o olhar espiritual, que eles não têm mesmo, é o olhar carnal, que eles saem para matar Jesus Cristo, porque fez um milagre no sábado, porque quebrou, entre aspas, o sábado. O que uma doutrina errada é capaz de fazer nos homens e na vida dos homens. Mas eu falei que o terceiro olhar aqui é o olhar da justiça de Deus. Porque ele diz, olha, olhando-os. Veja que o texto todo, a ênfase é em olhar. O texto todo, a ênfase é em ver. Eles olharam para Cristo, para ver se fazia um milagre no sábado. Jesus olhou para o homem necessitado. O homem necessitado olhou para Jesus. Jesus olhou para aqueles corações duros. Aqueles corações duros olharam para Cristo e decidiram matar Cristo. Então a ênfase toda é no olhar. Mas eu falei que esse terceiro ponto é o olhar da justiça de Deus. Olha,
Diz o texto aqui, olhando-os ao redor indignado. É uma das 6 vezes que essa palavra aparece na Bíblia para Jesus Cristo. Indignado. É 6 vezes, agora me deu um branco, acho que é 6 vezes mesmo. Indignado. Sabe o que significa essa palavra indignado? Significa irado. É o olhar da justiça de Deus. Irado. Irado com a hipocrisia. Irado com a impenitência, não se arrependem. Irado com a falta de sabedoria. Irado com o legalismo que coloca um dia acima da graça de Deus, da justiça de Deus, do amor de Deus. Um dia ainda por cima errado. Que se fosse o domingo, o dia do Senhor, também estaria errado. Também o problema todo não é nem ser sábado nem ser domingo. Porque se eles defendessem o domingo com unhas e dentes e fizessem o que fizeram aqui, estaria errado do mesmo jeito. Estaria errado do mesmo jeito. É não olhar com o amor de Deus, não olhar com a graça. Eles não enxergam espiritualmente. Eles colocam a doutrina do dia, de sábado, acima do amor e da graça de Cristo. Esse é o problema. É colocar a doutrina de um dia, o legalismo de uma doutrina sabática de um dia, acima do amor, da graça, da justiça, da misericórdia de Cristo. Então Jesus olhou também para eles. Olha como é que ele olha agora. Irado, indignado, condoído, com o coração doendo pela dureza do coração dos homens. Eles não conseguem enxergar. São cegos espirituais. Estão vendo com os olhos físicos, estão vendo com os olhos materiais, vendo e ouvindo o ensino de Cristo, mas espiritualmente estão cegos, não conseguem enxergar. São espiritualmente cegos, deficientes visuais. Mas Jesus olhou com eles, olhou para eles, olhou com os olhos da justiça, indignado e condoído com a dureza do seu coração. E mesmo olhando para Cristo, olhando o seu amor para os necessitados, e agora olhando ele com sua justiça, irado, indignado, nem assim se arrependem. Imagina esse povo que defende essas doutrinas no dia do juízo. Imagina essas pessoas que condenam até os outros irmãos porque não se reúnem no sábado, acusando de ter a marca da besta porque se reúne no domingo. Quem se reúne no domingo tem a marca da besta. Já é de Satanás, segundo eles dizem. Já tem o 666, é se reunir para cultuar a Jesus Cristo no domingo. É a marca da besta para essas pessoas. Imagina essas pessoas diante de Deus naquele dia. Quantos irmãos eles não mataram com suas palavras, com suas acusações, com sua língua ferina? Quantas reputações eles não destruíram? Porque não se mata só com faca, com tiro, com bala, não. Se mata também com a língua. Quando você maldiz o outro, quando você acusa o outro, quando você condena o outro por coisas que sequer é correta, sequer é certa. Quando essas pessoas que se dizem cristãs acusam os outros irmãos de ter a marca da besta e até de tentar tirar esses irmãos das igrejas para levar para a sua seita, que defende o dia correto, como vai ser no dia do juízo quando se encontrarem com Jesus Cristo? Quando toda palavra frívola que os homens proferirem da sua boca prestarão contas a Deus. Já que nós somos condenados, não é só por ações, é atos, ações, palavras ditas e omissões, o que deixamos de fazer, como foi o caso aqui. Deixaram de ajudar o homem, omissão. Saíram para tramar a morte de Cristo, ação. Acusaram de quebrar o sábado, palavra. Eles cometeram as 3 coisas que vai fazer
com que Deus julgue cada um de nós, palavras, atos e omissões. Eles quebraram as 3. Então nós temos que pensar nisso, meu compadre. O olhar da justiça de Deus está vendo. Podem ter poder aqui na Terra, podem ter satélites no espaço, podem ter dinheiro, muitos templos, muitas igrejas, muitos colégios, podem ter televisões, rádios, internets, plataformas, podem ter tudo o que o mundo pode dar. Mas Deus está vendo. Jesus Cristo está vendo. E o olhar da justiça de Deus vai cair sobre todos, sobre nós, mas também sobre vocês. Olhando-os ao redor, a ideia de que Jesus virou assim a cabeça procurando ver se tinha alguém que tinha se arrependido, alguém que tinha enxergado, não achou ninguém. Indignado, com o coração doendo pela dureza dos corações destas pessoas legalistas. E o final é terrível, né? O final no versículo 6 diz: retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra Jesus em como lhe tirariam a vida. Olha só o que uma doutrina dessa é capaz de fazer. E outra coisa, os herodianos não se davam com os fariseus. Os herodianos, eles eram nacionalistas, mas eram os nacionalistas guerrilheiros. Era como se fosse o PSOL, lá de Jerusalém. Era um partido político, os herodianos. Eu confundi os herodianos com os zelotes, desculpe. Os herodianos eram o partido político que apoiava o governo romano. Desculpe, eu tinha confundido. Os herodianos eram o partido político que apoiava o governo romano, apoiava a casa de Herodes, que era um governador colocado pelos romanos, embora fossem judeus. Então os herodianos aceitavam o governo romano, desde que o governador fosse judeu, mas andava de braços dados com o Império Romano. E os fariseus eram antagônicos ao Império Romano, inclusive aos próprios herodianos. Mas para matar Jesus, para fazer o mal, até os inimigos se unem. Se unem porque tem a mesma visão carnal, não enxerga Deus e nem a obra de Deus. Se unem porque o legalismo e as doutrinas humanas são mais importantes do que a palavra de Deus. E por aí vai. Então, 2 grupos antagônicos se unem para matar Jesus Cristo só porque não consegue ter a visão espiritual restaurada. Eu quero concluir. Nessa aula de hoje, nós começamos falando que as lentes foram uma grande invenção para a humanidade. As lentes corretivas para corrigir nossa visão. Eu, por exemplo, sou míope, preciso de óculos para poder enxergar longe. E é uma bênção essas lentes corretivas para a gente poder enxergar. As lentes fizeram a gente enxergar o macrocosmo, as estrelas, as galáxias. Nós temos telescópios hoje que enxergam o piso de Saturno, o chão de Saturno. Essas lentes fizeram com que nós enxergássemos o microcosmo, o mundo dos vírus, das bactérias. É por isso que hoje nós podemos estudar e saber enxergar um vírus, mapear até o genoma do vírus. Enxergamos longe, enxergamos fundo, profundamente. Mas os homens não podem inventar lentes para corrigir o olhar espiritual. Nessa aula de hoje nós mostramos 3 olhares. O primeiro olhar é o olhar da carne, o olhar legalista, o olhar maligno, o olhar que não enxerga a graça de Deus, o olhar que não enxerga a misericórdia de Deus, o olhar que não enxerga a dor do próximo. Mas nós mostramos também o olhar do amor de Deus, que é o olhar de Cristo, aquele que vê o sofrimento, que se compadece, que intercede, que age, que cura, que restaura, que salva. Mas também nós vimos o olhar da justiça de Deus, aquele olhar que todo homem vai encarar, quer crer em Cristo, quer não crer em Cristo. Para os corações quebrantados, arrependidos,
que entregaram suas vidas a Cristo, a justiça vai ser as vestes que estes crentes usarão. Mas para aqueles que têm o coração duro, que Jesus fica irado com a dureza de seus corações, as suas vestes continuarão imundas e o destino será a condenação eterna. Que Deus nos ajude a ter o olhar do amor de Deus nas nossas vidas. Deus abençoe. Amém, louvado seja Deus por mais essa aula, pela vida do pastor Helder, pela sua vida que tem vencido semana após semana e acompanhado essas aulas aqui no nosso canal do YouTube. Que mais do que fazer anotações ou grifar textos da nossa Bíblia, eu e você possamos nos esforçar para colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Nós também queremos incentivar você a continuar sendo igreja conosco nesses dias, nessa retomada dos nossos trabalhos presenciais. Nós continuamos com alguns trabalhos online e outros trabalhos já passam para o presencial. Então, amanhã nós temos um vídeo aqui para os nossos pré-adolescentes, para os nossos juniores, para os nossos adolescentes também. Nós também temos na sexta-feira, ainda essa semana, a nossa reunião de oração online no nosso Instagram. Mas no sábado, nós já retornamos com o trabalho com os nossos adolescentes presencialmente e no domingo, se o Senhor permitir, eu e você estaremos juntos às 10 horas da manhã e também às 19 horas. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima noite de quarta-feira.